Fala, fiel, olha só, tem atualizações do Corinthians aqui no canal, hein? Atualizações sobre o Gabigol, Mano Brito trouxe novamente atualizações do Gabigol e também eu vou falar para vocês sobre Rohaiser, hein? Tem a proposta também do Luiz Henrique, mas eu vou passar informações para vocês do Rohaiser também. Fica aqui comigo, deixa seu like e vamos conferir o vídeo sobre o Gabigol que o Mano Brito deixou. O primeiro, para mim, é a primeira informação. Então, de acordo com o meu timão, a nova diretoria do Corinthians conversa com o investidor para viabilizar a contratação de Gabigol do Flamengo. A diretoria do Flamengo aceita negociar o atacante, já que a comissão técnica de Tite tem outras prioridades para o setor ofensivo. Além do auxílio financeiro de um investidor, uma situação que poderia facilitar a contratação do jogador é o seu desejo de ter mais minutos em campo. Então, galera, além de tudo isso de Flamengo, Gabigol, Corinthians, o Gabigol sabe, tá? O Gabigol sabe que ele não vai jogar no Flamengo. Ele vai entrar de vez em quando, ele vai entrar em 2, 3 jogos. O Gabigol hoje no Flamengo, ele não é o titular. Ele não é o titular do Flamengo. Galera, aqui o Corinthians tem um investidor por trás, tem, né? É uma do transporte lá do Sul. Eu estava até conversando com algumas pessoas para saber qual a empresa, né? Do ramo de transportes lá do Sul. A gente chegou a alguns nomes, mas eu não fui liberado a poder falar sobre esses nomes, né? Mas parece que vai vir para investir, não é fechado ainda, até o próprio Augusto Melo nem ele falou isso, ele só citou que tinha aí uma questão de uma empresa do ramo de transportes, né, que podia ajudar. E é isso que para mim vai acontecer, tá muito claro que o Gabigol não vai jogar no Flamengo, tá muito claro isso, tá muito claro. Agora, a questão é o Flamengo liberar o Gabigol. O Flamengo liberar o Gabigol. É aí que tá o X da questão. Porque para mim o Gabigol, ele quer vir pro Corinthians. É a minha opinião. As informações vão em contra isso. Só que tem um Flamengo. E o Flamengo tem um outro problema. Além de ter o contrato agora de 1 ano e daqui 6 meses ele pode ser um pré-contrato, então, a verdade, o Flamengo não tem 1 ano de contrato. Quer dizer, no papel tem. Mas na prática, Flamengo e Gabigol têm 6 meses de contrato. É só isso. Enfim, ontem, essa informação do blog do Macedo. O blog do Macedo, né, o Macedo colocou sobre o Gabigol. A negociação está andando muito bem, porém, ainda não está fechada. Só que, para a pessoa que ele conversou, dessa vez ele falou assim, ó, o interessante, que dessa vez não negaram a informação que a negociação avançou. Ao que tudo indica, aí ele fala, eu acho, né, a minha percepção é que o Gabigol pode vir para o Corinthians, tá? Então, eu vou até pegar aqui do blog do Macedo, atualização sobre Gabigol. Isso foi ontem, aqui, ó, 8h50 da noite. 8h50 da noite. Perguntei sobre toda a repercussão que está acontecendo hoje, dia 31 de dezembro, sobre o tema Gabigol. E a resposta foi a seguinte. Então, o Macedo pergunta para alguém, logicamente, ligado ali ao Corinthians, e a pessoa responde. A negociação está andando muito bem, porém, ainda não está fechada. O interessante é que dessa vez não negaram a informação, o que geralmente acontece. Ó, não tem nada, é só papo, não tem nada. Não negaram que avançou a negociação. Aí o Macedo fala, o meu palpite, pelo que eu senti na conversa, acho que o Gabigol vem. Vamos aguardar. Então, família, a palavra é essa. As palavras, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. É isso que a gente vai ter que fazer.
vai se arrastar, isso não vai ser decidido do dia para a noite. Muitas coisas financeiras que têm que ser alinhadas. Aí surgiu hoje também o papo do Firmino, né? Que o Firmino seria um plano B caso o Gabigol não desse certo. A gente vai ter um pouco mais de certeza se o Augusto Melo ele anunciar alguma coisa. Um exemplo, o Augusto Melo ele pode chegar amanhã na posse e falar: eu consegui um investidor. Anunciar. E aí a gente vai ter uma outra percepção sobre essas negociações que a gente considera bombástica, tá? Ou seja o Gabigol, ou até mesmo um improvável Firmino, não deixa de ser uma negociação bombástica, né? Então amanhã, nesta reunião, vai ser muito interessante, tá? O Rubão, hoje deu uma entrevista à Guaíba Esportes, né? Falou sobre vários assuntos. O Rubão já falou, o Garro é jogador do Corinthians, como diz aqui o Henrique, né? O Rubão já confirmou, o Rodrigo Garro é jogador do Corinthians, é nosso. Lógico, não já sabia, mas o diretor falou. Ele falou sobre o Gabigol também hoje, né? Vou colocar na tela. Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, fala agora na Guaíba, não agora, né? Falou mais cedo. Abre aspas para Rubão. Hoje o Gabigol é apenas um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação extremamente difícil. Um jogador que dispensa comentários. É óbvio que o Rubão, o Augusto, vai ser perguntado. E como é uma negociação, concordo com ele, é difícil, porque é uma negociação muito cara. O Gabigol, é a mesma coisa com o Firmino, caso o Firmino virar plano B, é uma negociação muito cara também. Então, demora, tem que ter muitas coisas alinhadas. E é óbvio que o Rubão, ele não vai falar uma coisa que ele não tem certeza, né? Isso aí é coisa protocolar. Eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa pode atrapalhar a negociação. Vou falar que é um sonho, mas não é impossível, que o Corinthians pode tentar, e pronto. Eu mantenho a torcida ali em banho-maria, né? Mas não desagrado também as negociações. É mais ou menos isso, na minha opinião, o que o Rubão, o que o Augusto, ou qualquer outra pessoa ligada à diretoria do Corinthians deve falar. Corinthians e Flamengo estão conversando por vários negócios, entre eles o Gabigol. Existe uma operação que será montada a partir de agora, 2 de janeiro, quando o Augusto Melo assumirá, e as partes estão conversando, existe uma conversa, a gente confirma essa informação e vai depender muito, né, do Gabigol, de como o Flamengo entende o negócio, como o Corinthians consegue compor, seja com atleta, pode ser o Wesley na negociação, pode ser um valor que o Corinthians esteja disposto a gastar, tem o salário do Gabigol que precisa compor e não é barato. Então toda essa operação está sendo montada, pode ser que não aconteça, mas o Corinthians vai tentar ainda esgotar todas as possibilidades para obter Gabigol e ser a bandeira da gestão Augusto Melo na sua chegada, e pode ser que não seja na reapresentação. Dia 8 agora de janeiro. Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja mais para frente, porque não é uma negociação muito fácil. Pode ser que o Gabigol realmente se reapresente no Flamengo. E ele tem mais um ano de contrato, né? E aí dentro dessa negociação a coisa pode acontecer. Mas agora, a partir do dia 2, a gestão Augusto Melo vai para cima com tudo, para cima do Flamengo e do jogador, para tentar essa grande aquisição. E tem o Luiz Henrique, né? Tem uma proposta formalizada junto ao Betis da Espanha. O Betis ainda não decidiu se empresta ele para o Fluminense. O Flamengo está monitorando e o Corinthians chegou com tudo. Tem a informação, elas são dissonantes ainda, né? De proposta de compra ou de empréstimo. A gente ainda não conseguiu confirmar qual é a verdadeira, né? Porque tem uma proposta, tem uma informação que a proposta é de compra, a outra que é de empréstimo. O Betis prefere vender do que emprestar. Então, se chegar com proposta de compra, vai ganhar concorrência. Se chegar com uma proposta de empréstimo, tem que ser superior ao que o Fluminense está oferecendo, 1 milhão de euros por um ano, do Luiz Henrique, de 22 anos. O Corinthians ainda está na parada por ele. É quem ainda pode chegar. Esse é o novo
escopo, é a nova fotografia do Corinthians para 2024, pelo menos por enquanto. Muita coisa está para acontecer, a gente vai ver movimentos muito grandes a partir desse anúncio da posse, né, na verdade, do Augusto Melo como presidente eleito, e aí sim, aí a gente vai poder montar um novo time que precisa rejuvenescer, precisa renovar e vai dar uma responsabilidade muito grande para o Mano Menezes montar um time. E aí, nos próximos vídeos aqui, eu vou tentar montar um time. Qual será o time do Corinthians para 2024? E vamos de informação aqui, né, Fiel? E é sobre Rollheiser, hein? Pessoal, o jogador aí que é desejado pelo Corinthians. O Corinthians que já fez uma proposta pelo jogador, né? Já recebeu essa proposta. Inclusive o empresário do jogador disse que o jogador, na verdade, poderia estar jogando no Benfica, tá? Que ele recebeu uma proposta e ficaria mais difícil do jogador vir pro Timão. Só que, galera, o que acontece? Agora, além do Corinthians, né, ter feito a proposta, chegou também o Botafogo com uma proposta pelo Rollheiser, né? Então agora tem Corinthians, Botafogo e basicamente, segundo o empresário do Rollheiser, do jogador, o Benfica. Então tem 3 clubes, né, que estão interessados no Rollheiser. Obviamente eles dão preferência à Europa, então o Rollheiser pode aparecer lá no Benfica, tá? Essa informação. O Botafogo entrou também na briga por Rollheiser, né? É um jogador que seria excelente aí pro Timão. Mas a gente vai voltar aqui com mais atualizações. Deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!